Sempre é muito bom vir até a fé. Não canso de dizer isso, porque praticamente passei a minha infância aqui na Sé. Quando eu era criança, meu pai presidia a instituição, ficou aqui uns 10 anos, eu acredito. Então era muito comum a gente passar até os verões. Então é um lugar assim que me acolhe, e a nossa família assim é bastante ligada. Gostaria de agradecer a presença do meu tio Alexandre, da Marivon. Hoje ele dirige também aqui a casa, né? E a felicidade é enorme, principalmente sabendo que não só as pessoas encarnadas aqui presentes estão aqui, né? Mas com certeza nossos amigos espirituais, familiares, todos que já contribuíram nesse passado, isso nos deixa bastante felizes. Então, hoje é um dia especial e eu não poderia deixar de iniciar a palestra homenageando a minha avó Regina. Hoje se completa um ano do seu desencarne e ela foi muito importante para mim, sempre me guiou, me orientou, foi uma segunda mãe, e gostaria aqui de fazer essa homenagem para ela hoje. Hoje nós estamos falando desses 3 livros, que são os livros que eu publiquei ano passado. Além desses 3, eu publiquei mais 2. Foram 5 livros ano passado. Esse livro que eu fiz ano passado, Cartas Poéticas, que eu também deixei hoje ali na livraria da CO, da FERT, ele é feito de poemas espirituais, todos psicografados. E um dos espíritos é um poeta português, e a minha avó sempre foi assim a portuguesa, né? Quem conhecia ela era portuguesa. Filha de português, inclusive nós temos a nacionalidade portuguesa. E então eu fiz um livro bem português para a avó, em homenagem a ela, com esses poemas espirituais. E eu inicio o livro falando assim: para a voinha, porque a vida não termina, é infinita vibração, ficarás para sempre no meu coração. E dentro deste livro, eu escrevi, né, uma oração. E eu gostaria de iniciar hoje com essa oração. Eu sei que não faz parte da palestra desses 3 livros, mas estou sentindo que é necessário. Então vamos elevar nosso pensamento ao Pai, fonte de toda sabedoria, de todo amor, de todo poder, que é Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E vamos pedir discernimento, luz para a nossa caminhada, para que nós possamos caminhar em direção ao Pai, retornando completos e felizes ao nosso lar espiritual. Essa é a nossa missão aqui na Terra, evoluir sempre, buscando nosso aperfeiçoamento moral, nosso aperfeiçoamento espiritual como ser humano, cumprir a nossa missão. E como bem colocou nossa querida irmã no início da palestra, nós estamos aqui para contribuir. Todos nós podemos. Cada um de nós tem dentro de si alguma qualidade superior, algo que o completa, que distingue. Todos nós somos espíritos imortais, mas
todos nós temos um DNA único, que é só nós, um DNA espiritual. Então, todos nós temos qualidades envolvidas dentro do nosso ser, dessas vidas e vidas que nós já viemos aqui na Terra. E essas qualidades, se a gente utilizar delas e colocar em disposição, à disposição do todo, é a nossa realização como ser humano na Terra. Cada um pode buscar essa sua realização, meditando, introjetando as palavras de Cristo, buscando dentro de si aquilo que o completa. E essa qualidade, esse trabalho da alma, fará com que a pessoa entre no caminho reto da luz e se sinta feliz, porque quando a gente contribui, ajuda um irmão, a gente está galgando passos na escada evolutiva. Porque a outra pessoa, como nós vamos ver no decorrer aqui da palestra, é ligado a nós por fios invisíveis que a gente não consegue perceber. E essa ligação é eterna. Por isso que a caridade é essencial para a evolução. Porque o que a gente faz para um irmão, o que a gente faz para o outro, nós estamos reverberando em rede. E esse atuar retorna para nós. Porque nós estamos nessa rede da unidade, da vida divina. Então, retornando aqui na oração da humanidade. Um direcionamento para a avó Nina. E eu trouxe hoje as rosas vermelhas do Nelito, em agradecimento a ele, porque ele fez questão, foi muito interessante, eu estava com a avó, eu acho que faltava uns 20 dias antes de ela desencarnar, e eu estava lá com ela, e chegou uma médium do Centro Espírita Fé e Caridade, eu não lembro o nome dela, e ela veio com uma rosa vermelha, e ela não sabia quem era o Nelito, não tinha nem ideia, não sabia a história da rosa vermelha, mas ela veio e trouxe para a avó e disse assim, na sessão mediúnica, o senhor pediu que eu trouxesse para a senhora essa rosa vermelha. E ele disse que a senhora ia saber quem era. Na hora eu estava com a avó, olhei para ela, avó, o Nelito quis te dar uma rosa. Então ficou aquela rosa ali com ela, né, emanando as vibrações necessárias que ela precisava, né? Então aqui estão as rosas. Quem não conhece, o Nelito é o fundador aqui da CERT, né? A CERT está completando 67 ou 68 anos? 68 anos. E desde o início da instituição, a gente colaborou, a família, né? A família tem colaborado e o Nelito foi sempre amigo da minha avó, do meu avô, né? Então eles tinham uma proximidade muito grande. E o símbolo dos ciganos aqui da CERT, porque quem trabalha aqui na CERT, quem se envolve, quem tem uma ligação é desse bando de ciganos da espiritualidade, né? Nós viemos de muitas vidas, né? Juntos, caminhando, evoluindo juntos e fazendo trabalhos, né? Juntos. E eles continuam do outro lado, ajudando aqui a instituição, né? A avó continua do outro lado, o vô Hélio, o Nelito, Dona Júlia, né? E etc. E aí eu gostaria, então, de fazer essa homenagem para a avó. E eu achei muito bonita essa oração. E vamos começar. Oração da humanidade. Senhor, dá-me sabedoria para seguir em frente.
Entrego a minha vontade à tua vontade. Faz-me que seja teu. Eu advogo em teu nome, aqui, agora e para sempre. Ajuda-me a amar-te a cada segundo do meu dia como uma criança que brinca, leve e contente, que não tem nada que a preocupe em sua mente. Senhor, ama-me, proteja-me, guia-me para que eu possa em teu nome desempenhar tudo o que tens a me dar. Que eu ande calma, como sob um lago sereno com desvelo, que eu seja para sempre tua companheira nas tuas mais profundas maestrias, que eu possa compreender-te, seguir-te, amar-te como parte de mim, pois é assim que me sinto, parte inquebrantável do Senhor, que é só amor. Todos os dias, todos os horários, Pai, amo-te como um filho querido que quer ficar no colo, acariciado, quente, sossegado. Senhor, amo-te como um pai ou uma mãe zelosa que guia seus filhos mesmo sabendo que o mundo tem seus perigos. Pela fé, confiança em ti, sei que é possível atravessar todos os desafios, tudo o que mais puder enfrentar, porque tudo pode aquele que sabe te amar e ter-te dentro de si, entregar-se, doar-se, preencher-se de amor infinito. Pai, sou teu amigo. Tenho em ti um aliado para todas as lidas e batalhas do diário. Pai, que és Deus, Alá, Shiva, Brahma, Vishnu, Isis, Osíris e Horus, que és lua e sol, presente e ausente em todo expediente. Dia e noite se intercalam para te amar, em cada período, ciclo, penúncio de uma era, que não é da matéria, mas de luz, própria de Deus, que reluz e brilhará em cada rosto humano daqui para frente, naquele que te carrega e leva em seu ventre, cabeça e mente. Senhor, no meu coração habitas, mas é preciso espalhar-te por todo o corpo e membros. É preciso tocar o mundo com a tua mão, sonhar teu sonho e viver teu mais lindo enredo por todos que estão neste degredo da alma humana que se partiu, dividiu, afastou-se de ti e agora precisa reunir-se de novo pelo amor duradouro que é só teu, pois estamos em tua nave criada para expressares-te, amares ainda mais, pois és amor, feito de amor, e é só isso que quero profundamente em meu ser, fazer compreender que a humanidade tua ainda um dia será tudo aquilo que planejaste. Mas para isso é preciso muito amar, pois sem amor a ti de nada adianta. Tudo o que faço é por te muito amar, pois quero te expressar em cada gesto, fala e passo. Não quero ser o eu separado, mas teu vivo ser, que em mim habita, escuta, labuta. Quero entender-me como tua parte, tua semente e grão de areia, neste vasto universo que me rodeia. Quero compreender que pelo amor posso ser grande. Como um arquiteto sideral, posso agir no mundo espiritual e fazer, planejar um mundo feito para te amar, onde quem vive ali, vive por ti e para ti. Não sente a dor da separação, do viver na dualidade, que acaba por criar uma falsa realidade, onde o espírito se prende como um peixe numa rede que não vê saída para sua sina. Parece estar ali paralisado, aguardando o pior ser realizado. Mas se o peixe enxergar, visualizar o todo, perceberá que não é, na realidade, um peixe. Nem está naquela rede, mas sim habita o mundo, o universo sideral, e é, na verdade, uma centelha de tudo que o rodeia está inserido. Assim, o peixe desperta, desprende-se da rede, adquire a maestria, volta a nadar no oceano, livre, leve, feliz, como um anjo,
Percebe-se parte da água, do céu, do seu interior mais profundo. Entende pelo coração, com a mais pura emoção, que ele não é um peixe, mas um universo. E cabe a ele co-criar. Pode ser agora um peixe ou um homem de qualquer idade, pois foi tocado por Deus, despertou e vive agora na realidade dos muitos e do um, do ser. Não está mais mergulhado no abismo do oceano. Não se deixa ser apanhado por qualquer rede que o tente dominar, pois é um com Deus e agora ninguém mais pode traçar. O amor o domina, embriaga, o faz sorrir, viver pleno para si e para o todo ao mesmo tempo. Percebe-se parte de toda a arte divina que está dentro dele e agora não mais assassina medo, perseguição. Ninguém o prende ou prenderá, pois é puro amor, luz, preenchido de alegria e maestria, que percorre o universo inteiro e, portanto, não há mais desespero. O peixe libertou-se, na água ingressou. Agora, mergulhado em amor, não sente mais qualquer dor. Esse é o sentimento, destino do ser humano que desperta do sonho onde vive no seu jogo mundano. Não há como se intervir. Cabe a cada um fazer o despertar por si. Nós podemos pedir ao Pai discernimento no agir, no aqui, para que cada homem possa, na mais pesada hora, se empenhar para Deus enxergar dentro de si, em todo e ao seu redor, e poder escapar da rede que o prenderá se não se entregar. Abrir a sua mente, enxergar, para poder estar mergulhado no oceano de amor, no mundo real, onde navega cada ser que encontrou seu ideal, da redenção ao todo inteligente, onde a verdadeira vida se faz presente. Assim, Pai, te amo do mais profundo amor e a teu comando quero desempenhar qualquer função que tens para me dar, pois em ti confio absolutamente, pretendo ser cada vez mais unido contigo em mente, viver no teu mais puro mundo que reluz na verdade da maestria divina que molda cada entidade, desde o pequeno girassol até mundos sem igual. É a vontade divina que em mim atua de agora em diante, pois para sempre habitarei o teu divino coração, porque compreendi internamente o que é ser vivo dentro de ti completamente. Então, essa oração fala da questão da unidade. E esses 3 livros falam da mesma questão, que é nós nos entregarmos à realidade espiritual, ao Espírito. Nós não somos esse corpo, nós habitamos ele. A gente faz muitas vontades do corpo serem atendidas, mas será que nós estamos fazendo a vontade do Espírito no nosso dia a dia? Será que nós estamos nos realizando, edificando, evoluindo? Essa é a mensagem que Jesus quer nos passar. Em 2022, no Natal de 2022, eu recebi uma mensagem que me pedia para eu escrever sobre o Evangelho de João. Na ocasião, eu pensei, mas como que eu vou escrever sobre o Evangelho de João? Porque a gente, dentro do Espiritismo, a gente pouco lê de João, a gente lê o Evangelho do Espiritismo, o Evangelho de Kardec, que é uma compilação de todos os evangelhos e segue aquela linha, né, dos princípios espirituais, da lei de evolução, causa e efeito, encarnação. Mas, para ser sincera, eu nunca tinha lido o Evangelho de João. E eu pensei, e me disseram, não te preocupe, vai ser guiado. Passados uns dias,
Era final do ano, fui viajar com as crianças, retornei e esqueci. Daqui a pouco, comecei a cair de cama e não conseguia me recuperar. Foi então que eu pensei, eu preciso escrever. Então eu comecei a escrever e esse livro foi recebido mentalmente, psicografadamente, comentando o Evangelho de João. E ele trata basicamente, porque João ele era um grande filósofo. João era um amigo íntimo de Jesus, com quem Jesus debatia as ideias mais profundas. Era um discípulo que ele conseguia conversar e foi a João que ele pediu que ficasse até que ele retornasse. Né? Então João, vamos dizer assim, era quase como se fosse alguém familiar para Jesus. Tanto que ele cuidou de Maria após o desencarne na cruz de Jesus. Né? E se a gente puder sintetizar essa obra de João, que é o início, ele fala, diferentemente dos demais apóstolos, que trazem em seus evangelhos palavras de Jesus. Aqui, João traz mensagens diretas de Jesus, porque João era médium. Então, tanto o Evangelho, quanto o Apocalipse, quanto o Apócrifo de João, que é a trilogia de João, os 3 livros dele foram recebidos mediunicamente. Então, essa é a diferença de João dos demais apóstolos, né? Porque João recebia diretamente o ensinamento de Cristo. Então, iniciei em 2023, e em janeiro de 2023, escrevi esse livro. Depois, continuando, em março de 2023, o Apocalipse. Também nunca tinha lido o Apocalipse. E o João, o Evangelho de João, eu escrevi em um mês. E o livro do Apocalipse foi em uma semana, foi mais rapidinho, esse aqui. E agora, mais recentemente, em 2024, foi me pedido que eu escrevesse sobre o Apócrifo de João. E eu estou trazendo hoje aqui para vocês. Em virtude de ter sido me pedido para que fosse divulgado esse material, eu criei um site, um YouTube e um Instagram, Despertar Cristo, que reúne as mensagens espirituais nesse sentido de divulgação dessas mensagens espirituais para a nova era. Porque João é o instrutor da nova era, de acordo com Jesus. Né? Então, se nós entrarmos aqui, vocês vão perceber, ver se entra, né? Não sei se tem internet, tem? Aqui, canal Despertar Cristo. Então, aqui a gente vai postando os capítulos dos livros, mensagens, de uma forma assim que as pessoas consigam escutar. Muita gente não consegue ler, não tem tempo, né? Então, assim, fica facilitado. Eu não sabia como fazer, eu levei tempo, assim, para pensar, mas foi a forma que eu encontrei, né? Deixa eu voltar lá. Despertar Cristo. Então, tem no YouTube e Instagram e site, né? Deixa eu entrar aqui de volta. Isso. Vamos lá. Então, voltando para o Apócrifo e o Reis. Os 3 livros, como eu falei para vocês, o Apócrifo, o Livro da Vida Una e o Alvorecer da Nova Humanidade, que é o terceiro,
Os três falam da mesma mensagem, vamos dizer assim, de que nós precisamos entender o sentido da unidade, do amor. Qual é a mensagem de Jesus? Jesus veio à Terra para nos ensinar a amar. Ainda não compreendemos o sentido da palavra amar, né? Que amar é doação, entrega, compartilhamento, colaboração, viver em harmonia. Isso tudo é amar, doar. Então, amar é uma ação, muito mais que uma palavra. É um comportamento amoroso. Nós temos que desenvolver esse comportamento amoroso no mundo. Por quê? Porque nós vivemos em rede. E essa é a lei. Por isso que impera a lei da causa e efeito aqui na Terra. Porque nós não vamos escapar não vamos conseguir sair dessa rede de reencarnações que nós estamos inseridos enquanto nós não desenvolvermos o amor. Porque em cada ação nossa contrária ao amor, no mesmo momento, gera uma reação em cadeia na rede. E essa reação em cadeia na rede vai ter que ser compensada, equilibrada, realizado algo no futuro para eliminar essa desarmonia gerada. E se a gente não abre nossa mente para isso, a consciência não desperta para esse fato, a gente vai estar reiterando atos, comportamentos, padrão de comportamento, de vidas em vidas, e a gente não vai sair aqui numa bola de neve, só vai aumentando, só vai aumentando. Você tem que despertar, perceber que seu comportamento está te enviando na rede da vida aqui na Terra, das provas e expiações, para a gente mudar essa reforma íntima. Então, o que é a reforma íntima? É o autoconhecimento. Então, o que Jesus nos pede? O que Jesus nos pede? Autoconhecimento. Ele veio ao mundo para nós percebermos que nós não somos do mundo. Tanto que ele dizia, eu não sou desse mundo. O reino que eu pertenço, eu vim do Pai. Eu e o Pai somos um. Então, por que ele repetia isso? Eu não sou desse mundo, que ele e o Pai eram um, que nós somos deuses. Ele repetia, somos deuses, sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Porque ele queria dar um chacoalhão em nós, como ser humano, para nós percebermos o nosso equívoco, a ilusão que a gente estava vivenciando e a gente continua vivendo, acreditando que nós somos um ser separado do todo. Acreditamos que nós somos esse corpo e que nós temos que cuidar da nossa vida. Cada um cuida da sua e tá bom. Cuidar de si, né? A educação nossa, infelizmente, desde criança, tem que ser alterada. A gente precisa ter um despertar de tal sorte que a gente consiga educar nossos filhos de uma forma espiritual, que mude o paradigma, né? Porque hoje ainda é a competição, é ainda o ego, o egoísmo. A gente não olha para o outro como um irmão, a gente olha o outro como alguém que é seu concorrente, né? E isso é equivocado. Enquanto a gente tiver esses pensamentos, a gente não vai despertar, a gente não vai evoluir. Mas o mundo é feito de tal forma, criado de tal forma, que é muito difícil para quem quer escapar dele conseguir. Porque nós estamos no material, a gente pensa assim, puxa, mas eu preciso do meu emprego, eu preciso trabalhar, eu preciso ter comida em casa, eu preciso entrar no sistema. Como é que eu vou sair desse sistema? É difícil, não é fácil. Nós estamos no mundo, mas a gente pode estar acordado nele, a gente pode estar transitando, como Jesus fez. Jesus transitava no mundo, percebia os equívocos no mundo e não se contaminava com o mundo.
Por isso que Jesus é o exemplo. Então Jesus começou a nos questionar de onde que nós somos, de onde viemos, para onde vamos. E Jesus nos mostrou o caminho de retorno para a casa do Pai, que é o amor. Nessa véstica Piscis, que é essa bexiga entre os dois círculos perfeitos, ali está Cristo, que é a energia do amor, que faz unir a inteligência, os nossos atos no mundo, que é o outro círculo. Os três juntos são a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? O Espírito Santo é ação no mundo. Se a gente consegue executar no mundo os nossos atos conforme o nosso espírito que está executando o trabalho, que está nos guiando, e a gente deixa o nosso espírito nos guiar nos nossos atos, a gente está executando a ação no mundo consoante Deus quer, sendo instrumento de Deus na Terra. E ao a gente ser instrumento de Deus na Terra, nós estamos atuando conforme o Espírito Santo, que é a ação amorosa no mundo. O outro círculo, que é a questão da sabedoria, que é outro poder divino que a gente tem que desenvolver, que é a sabedoria. Mas a gente só vai desenvolver a sabedoria quando nós aliarmos o nosso intelecto com o amor. Sem intelecto, com amor, não tem completude. E nós estamos desgarrados de Deus. Então, por isso que a véstica, que é o centro, é o amor. Jesus está ali, ele é o símbolo. Então, quando a gente vê nas obras de arte, em igrejas, Jesus muitas vezes está dentro dessa véstica, como está ali, ó, nessa imagem. Jesus dentro da véstica Piscis, com os 4 evangelistas ao redor, né? Mateus, João, Lucas e Marcos. Então, nós vivemos em unidade, somos espíritos criados à imagem e semelhança do Pai, temos todas as potencialidades divinas dentro de nós, só basta nós despertarmos para ativarmos cada uma. Nós somos Deus, a gente tem que ter consciência disso, a centelha de Deus está dentro de nós somos luz. Na Gênese de Allan Kardec está escrito assim: se não tivesseis a visão espiritual limitada pelo véu da matéria, verias as correntes fluídicas que, como milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual do material. Essa é a rede da unidade. Por isso que a lei da caridade é tão importante. Sem caridade não há salvação. Tudo tem uma razão. Se nós não agirmos amorosamente no mundo, conforme a caridade, a lei de caridade, nós não vamos evoluir. Por quê? Porque é simples. Enquanto a gente espalhar ódio, raiva, inveja, tudo de ruim que pode sair dentro do coração humano, nós estamos gerando dor. Ao gerar dor, nós vamos gerar sofrimento. E nós vamos receber de volta essa energia. Não tem como, porque a gente está em rede. Não tem como não receber. É como se fosse uma rede de Wi-Fi. A rede de Wi-Fi, a rede de computador, a gente enxerga? Ninguém enxerga. Mas os computadores, o nosso celular, estão tudo interconectados. Existe uma rede aqui. Não existe? De Wi-Fi? Você não está usando? Alguém está vendo? Nós estamos interconectados aqui. Todos nós, é como se fosse computador, como se fosse celular. Assim em cima como embaixo, lei da correspondência. E nossa fonte é Deus. O computador mãe, né? A central é Deus. Todos nós estamos interconectados entre nós e nós viemos de Deus, que é a grande fonte de luz, sabedoria, amor. A gente tem que ter consciência disso. Então, essa rede cósmica, ela já está comprovada cientificamente.
há 10 anos, mais ou menos, já foi comprovada a existência dessa rede cósmica, né? Aqui é uma visualização do universo desenvolvida pelo Centro Complexo de Boston, Massachusetts, né, nos Estados Unidos. Aqui é uma comparação dos neurônios com a rede universal, assim em cima como embaixo, micro e macro, seguem as mesmas regras. E agora, recentemente, os cientistas da Itália e da Alemanha conseguiram fotografar a rede cósmica. Então, aqui está a foto da rede cósmica que nós estamos inseridos. Então, é um fato científico. Todos nós estamos em rede. Então, a teia cósmica é formada por diversos filamentos que se estendem por milhões de anos-luz. Estes, por sua vez, são compostos por galáxias que se conectam, surgindo aglomerados, galáxias entre seções, criando as maiores estruturas do universo. Eles levaram 150 horas, mais ou menos, para bater essa foto. E foi feito um observatório no Chile. O filamento registrado tem 3 milhões de anos-luz de diâmetro. E aí, eles estudando a teia cósmica, eles perceberam uma similaridade com os nossos neurônios, como estava ali antes, né? Então, eles agora querem estudar a neurocirurgia comparando com os campos da cosmologia. E isso é evolução, nós estamos evoluindo nosso pensamento científico. Então, o que eu penso é que, na verdade, daqui a pouco vai estar tudo comprovado, que a gente já está colocando dentro do espiritismo, vai fazer agora 180 anos, né, por aí, né, quase. O que está sendo colocado como lei, que é a realidade, a pessoa pode acreditar ou não acreditar, né, mas é a realidade. Eu acho que sim, o espiritismo é muito mais uma ciência do que uma religião. Porque o que Kardec quis fazer foi criar um método científico para comprovar os fatos. Foi isso que ele fez. E aos pouquinhos a gente vai caminhando para unir religiões e a ciência. E com o passar dos anos as religiões vão desaparecer. Nós vamos ter uma única religião, que é o amor. Simples. O amor. Religião do amor. Universal. Que é o que compreende tudo. Que é o que Jesus nos falava. Né? Então, esses 3 livros falam essas mensagens. A questão de nós nos tornarmos unidos ao nosso espírito. Se a gente quer ter bem-aventurança, felicidade, esse é o único caminho. E para isso, a gente necessita parar um pouquinho. Não tem como continuar a vida, a correria do dia a dia, sem fazer uma introspecção e pensar, o que eu preciso mudar? O que está errado na minha vida? O que eu preciso fazer para eu ficar mais equilibrado, para ficar mais calma, para eu conseguir ter tempo de pensar um pouquinho em mim? Será que eu estou vivendo bem? Será que tudo que eu estou fazendo é por dinheiro? Vale a pena? Por quê? Como está escrito, né? Se não me engano, no Evangelho de Mateus. Olhai as aves do céu, né? O Pai dá-lhes de comer, provém a comida, as aves. E elas estão embelezando, voando, né? Cantando livremente. É o símbolo da liberdade, né? O passarinho, né? E eu gosto muito de olhar os passarinhos, adoro, porque eles nos ensinam bastante, a gente ser leve. E é essa leveza que a gente precisa conquistar para a gente poder subir. Porque enquanto a gente tiver algo de pesado dentro de nós, no nosso coração, a gente não sobe, a gente não se leve.
O canal tem que estar límpido, tem que estar limpo. Então, nosso coração tem que se entregar ao amor. A nossa mente tem que se entregar à sabedoria de Deus. Tem que entender que o nosso espírito pode nos guiar. Que a gente estando sintonizado com Ele, a gente meditando, a gente tirando um tempinho para silenciar a mente, escutar, a gente começa a escutar o que nosso ser interno está falando, a gente vai decidir de uma forma mais correta no dia a dia. Reta, ir para o caminho reto e não tortuoso, porque o tortuoso vai te levar para escolhas equivocadas e depois você ter que remediar, sofrer, e tudo era desnecessário. Se você tivesse meditado antes, às vezes antes de falar, antes de agir, por impulso. Né? E o corpo tem que estar a serviço. Esse é o Espírito Santo, né? Então, Pai, abençoe minha mente, meus pensamentos, para que sejam guiados por Ti, para que eu cumpra a minha missão aqui na Terra. Abençoe meu coração, para que ele se enche de amor, se expanda, meu chakra cardíaco se expanda, para que eu consiga efetuar a transição, passando para a era de regeneração, porque cabe a cada um de nós sair da prova de expiações. Não adianta, não vai ser algo assim, é global. Não, cada um tem que fazer sua parte. Cada ser humano tem que entrar na era de regeneração. Não é algo que vai vir de fora. Ninguém vai vir salvar ninguém aqui. Cada um é seu salvador. A gente só vai entrar em regeneração quando nós nos pusermos a fazer as mudanças necessárias para limpar o que está na nossa mente, limpar o que está no nosso coração. Então, para nós nos tornarmos um ser integral, um ser completo. E aí sim, faz sentido o símbolo da estrela de Davi, que são os dois triângulos, né? Por isso que é o símbolo, né? De Davi, da casa de Davi, onde Jesus nasceu. Assim, em cima como embaixo, o espírito e o ser humano, o corpo e o espírito unidos. Quando o ser humano começa a fazer a vontade do espírito, ele se torna uma estrela de Davi. E aí ele não precisa mais reencarnar compulsoriamente, porque ele se torna pleno, integral e passa a viver em unidade. A teia da vida são estrelas de Davi interconectadas. Todos nós somos essas estrelas de Davi. E espiritualmente falando, né? Nosso corpo espiritual. Eu acho que eu já estou na hora, né? De finalizar. Então, seria essa mensagem. E nesse livro, O Alvorecer da Nova Humanidade, fala então do novo ser humano que habitará a Terra na era de regeneração, que é o ser humano unido, realizado, que percebeu quem ele é, de onde é que ele veio e para onde ele vai. O homem espírito. Então, essas mensagens também nos ajudam a pacificar a mente. Há algumas mensagens aqui que nos ajudam a criar formas de nos protegermos, de atuarmos no mundo de uma forma mais leve. Tudo isso para facultar a nossa evolução, a expansão da nossa consciência, para que a gente perceba o que a gente precisa fazer. Então, era essa a mensagem de hoje e dos livros. Boa noite a todos.